Boa noite. Começamos um pouquinho mais cedo para responder 8.642 perguntas, menos, né? Que chegaram aí para a gente. Não perturbe, modo desencarnado. Pronto. Então vamos lá. Perguntaram. Isso não é uma pergunta, isso é um depoimento. Falcone, adorei a palestra. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Sempre me achei precoce. Minha maturidade não condiz com a minha idade. Sempre fui questionadora de tudo desde criança. Por questionar e não aceitar os padrões de ensino dos meus avós e mãe, sempre fui taxada de rebelde, de respondona. Eu também. Sinto que sou bastante sensitiva. Sinto as vibrações das pessoas ao meu redor. Tive muitos problemas com familiares na infância. Acho que fui eu que mandei essa pergunta. Quando criança fui taxada... não, eu não fui. Eu fui taxada não de menino esquisita, mas de pessoa esquisita. Pela minha avó. A minha avó queria me matar. Porque era calada e não via motivo para discutir burrice com ignorante. Yes! Só conversava com quem me interessava. Sinto que sou diferente. Será que sou índigo ou sou cristal? Venho da antiga raça ariana? Como vou saber se sou ou não? Na brincadeira eu diria assim, procura Dumbledore. Minerva. Para quem nem sabe do que eu estou falando, leia os livros do Harry Potter. Depois que lê toda a obra de Kardec, de André Luiz, de Emmanuel, de Joana de Ângeles e etc, etc, etc. Muito bem. Não importa se você é índigo ou cristal. Isso é uma denominação dada por dois psicólogos americanos. Não tem nada a ver com a doutrina espírita. E a coisa ficou tão vulgar que agora é assim. Se eu quiser que eles façam a Alice virar índigo ou cristal, eles fazem um ritual de lá e acontece isso. Vulgarizou, banalizou. O que importa é, você está acima da média em termos de percepção. Há pessoas em que a sensibilidade se manifesta desde cedo. Há pessoas em que a sensibilidade só se manifesta a partir de determinada época. Depois da puberdade, já na vida adulta, depois que passa por experiências X ou Y, o que importa é que você é uma pessoa, entre aspas, diferente no aspecto de percepção intelectual, emocional e vibracional. Mas não é esquisita, nem esquisito, não é diferente. Então fica tranquila, ok? A Stefane mandou uma pergunta. A Stefane está aí? Stephanie ou Stefane, não sei. E eu perguntaria para ela, você conhece este homem? Quem conhece este homem? Levanta a mão, não fala não. 1, 2, 3. 3 pessoas. Este homem é uma das criaturas mais extraordinárias do Brasil. Quando ele já desencarnou. Pai, por que desencarnou? Não continua não? Você ainda acredita que está morto? Morto quem está somos nós. Enterrados num caixão de carbono, que é o corpo. E ele, de uma frase que ele falava, Deus me livre de ser normal. Respondeu a pergunta? Deus me livre de ser normal. E ele criou um termo, normose. Normose. É isso? Ele diz que os seres humanos estamos sofrendo de normose, a doença de ser normal. Desculpa o que eu vou falar, mas se você vai na boutique e compra roupa da cor da moda, sua personalidade está frágil. Você tem que seguir a manada. Para de seguir a manada. Se você usa calça rasgada porque todo mundo está usando, normose. Se você quiser usar calça rasgada porque você quer usar, é uma coisa. Agora, porque todo mundo está usando, temos que ter cuidado. Cuidado com a normose. Normose é seguir a manada. Antigamente falava assim, folha de bananeira,
o vento toca para o sul, a pessoa vai. O vento toca para o norte, a pessoa vai. A Nancy, se fosse em francês, Nancy. Como saber se nossas práticas do bem estão de verdade nos elevando espiritualmente? Já que o ser humano tem tendência a achar que ele é bonzinho devido à nossa dificuldade de autocrítica. Querida, eu paro a sua pergunta aqui. Eu colocaria aqui um ponto final. Opa, um negócio aqui. Vamos responder então. Como saber se nossas práticas do bem estão de verdade nos elevando espiritualmente? Se o que você está fazendo é bem, já está elevando. Não está elevando você em relação aos outros. Está elevando você em relação a você ontem. Eu não estou competindo com ele, eu não estou competindo com ela, eu não estou competindo com o outro. Eu estou competindo comigo mesmo. Lavoisier já dizia, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Olha como é que eu fico cada dia mais bonito, cada dia mais humilde. Dá para notar, não dá? Então, brincadeiras à parte, se é o bem, tá? O que é o bem? O bem é aquilo que faz bem para mim, para tudo e para todos. E o que é o mal? É aquilo que faz bem só para mim. E ele? Se dane. E ela? Vai pro raio que os parta. Entendeu? Então, mal é isso. É quando faz bem só para mim. Primeiro eu, depois eu, segundo eu de novo. Deu para entender isso? Então, para ali. O resto. Agora, é claro que tem umas pessoas que gostam de achar que 1 grama de bem que ele faz vale mais do que 1 quilo de bem do que o outro faz. Aí já é complexo de superioridade ou terapia ajuda muito. Passe, água fluidificada, sessão de desobsessão, despacho na encruzilhada não adianta não. Ok? Vamos lá? Outra pergunta. Falcone, quando exatamente a Terra passará de mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração? Quando? Não vai ser dia 14 de agosto às 18 horas. Não é assim. É uma mudança de ciclo. Com exceção de Juiz de Fora, que tem as 6 estações num dia só. E aqui vocês sabem disso, né? Tem 6 estações num dia só. Verão, outono, inverno, primavera, estação rodoviária e estação ferroviária. O clima muda bruscamente? Não. Eu disse na palestra de segunda-feira que o árabe, o beduíno, de dia no deserto ele suporta 50 graus. A última vez que eu estive no deserto estava 52 graus. 52 graus. E eu tranquilo. De noite, 0 graus. Muda de 52 para 0 num estalar de dedos? Não. É uma mudança. Se dará nesse período dos 7 dias da semana apocalíptica. No final da semana apocalíptica, nós vamos ver que já começou em 1870. Aí vem um anônimo. Todos os mundos habitados passam por diferentes estágios. Ok, isso aqui eu vou ter que ler rápido, porque senão nós não terminamos hoje. Entretanto, todos os mundos habitados iniciam-se na etapa de mundos primitivos. Ou é possível que um determinado mundo, quando passe a ser habitado por espíritos encarnados, já receba espíritos de outras categorias. Em outras palavras, utilizando-se a comparação de um mundo com uma escola, poderíamos ter mundos que iniciaram seu período de ocupação por espíritos encarnados mais elevados, tal como uma universidade, que somente recebe inicialmente... Bom, o resto vocês leem. Gente, todo o planeta começa como um mundo primitivo? Até onde a gente sabe, sim. Tem criança precoce.
Vai no YouTube e põe assim, crianças músicos precoces. Tem umas pestinhas do zóio puxadinho, tem um chinesinho, que ele toca Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, com mais facilidade do que você põe comida na boca. E rindo, olhando. E o pezinho está lá. Tiveram que adaptar os pedais para ele, porque ele não alcança o pé embaixo. É criança precoce. Ele consegue? É ele não, ela consegue? Não. Alice consegue? Não. Ele consegue? Não. Por quê? Deus esqueceu deles? Não. As crianças precoces é para despertar, balançar quem está em volta delas. Então nós temos que ter cuidado. Até onde sabemos se dá a formação da escola num processo de evolução também do planeta. A matéria evolui. O planeta evolui. Lembra que no princípio, cadê meu livro? Cadê meu livro? Está dentro da mochila. Abra aí seu caderno na apostila 4. Olha aqui. O que tem na apostila 4? No princípio era a bola de fogo. Não tinha espíritos habitando o planeta. No fim, o que vai acontecer? Não tem espíritos habitando o planeta. Então nós temos que pensar em processo evolutivo. Certo? Anônimo. Falcone. Qual a diferença entre saúde e sanidade? Não posso responder hoje. Por quê? Vai ter um estudo sobre isso. Dia 7 de fevereiro, 19h30 às 21 horas, com o tal de Armando Falcone. Ah, não dá para notar. Em frente à livraria tem um cartaz. Tinha agora um bloco grande. Quem quiser saber. Mas nós já vamos falar algumas coisas sobre isso hoje. O Antônio perguntou, Fritz Job Capra, o que ele quis dizer com a relação de o bater das asas de uma borboleta na floresta amazônica desencadeia uma tempestade de neve no Alasca? Isso é um princípio da física quântica mostrando, Antônio, a interdependência. Sabe quem ajudou o Bush a invadir o Iraque? Até as pulgas dos cachorros lá de casa sabia que Saddam Hussein não tinha arma biológica, não tinha arma química. Até as pulgas sabiam. Sabe quem que ajudou Saddam Hussein, ajudou o Bush a invadir o Iraque? Você, eu, com os nossos pensamentos de raiva, mágoa, rancor, ressentimento. Sabe quem ajudou Maria Teresa de Calcutá a fundar a ordem religiosa, que é a única ordem religiosa católica que cresce na Terra, mas já está diminuindo também? Você e eu, com os nossos pensamentos bons. A parte tem a ver com o todo. A pessoa me procura no consultório com enxaqueca. E pergunta assim, Falcone, você não esqueceu de nada não? O que é? Eu pergunto, eu já sei o que ela vai perguntar. Você não colocou uma agulha na cabeça? Os pontos de enxaqueca na primeira, segunda, terceira consulta, quase todos estão do joelho para baixo. Como é que pode espetar uma agulha lá embaixo, doutora? Mexer num negócio aqui em cima. Física quântica explica isso. E as leis da acupuntura também. Falcone, a história de Adão e Eva é uma simbologia, é uma metáfora. É como Moisés pôde explicar para um povo de pastores, de agricultores, a formação do planeta. Ele, Moisés, sabia o que estava falando, mas o povo não sabia. No Egito haviam duas religiões. No Egito havia uma religião esotérica. E havia uma religião exotérica. Uma com X, do exterior, a religião para o povo, e outra para os sacerdotes de Ísis, de Atom, do boi Apis. Dentro dos templos, para os homens e mulheres de cabeça raspada, era explicado e vivenciado uma religião. Da porta dos templos para fora, para a população, para o populacho, era uma religião para o povo.
Então, como é que Moisés ia explicar? Como é que eu vou explicar para Alice? A Alice perguntou, de onde é que eu vim? A mãe falou, da minha barriga. Da sua barriga é. A Andréia baixou a roupa e mostrou a cicatriz da cesárea. Ela passou a mão, o olhinho encheu d'água. Estava com 4 anos. Ela virou para a mãe e perguntou, como é que eu entrei? A mãe olhou para mim e falei, é para você que ela perguntou. Levantei e saí. Tem que explicar. Uma sementinha, não sei o quê. Vovó morreu. A criança está pequena. Onde é que está vovó? Vovó virou uma estrela. Para nós não, vovó desencarnou, meu filho. Está aqui pertinho de nós, fora do corpo. A gente vai explicando, mas também num palavreado adequado. Pais, avós, educadores, comprem embaixo o Evangelho da Meninada. Explicando as parábolas numa linguagem para criança. Comprem o livro, Nossos Filhos São Espíritos. E aí você vai ver. A história de Adão e Eva é a história da carochinha. Mas respeitosamente, respeitada ela é, porque era o que era possível. Muito bem, vamos começar então o nosso seminário de verão, a 4ª aula hoje. Já tivemos dia 8, 15, 22, hoje. Vamos lá. Confere seu celular, coloca no modo desencarnado. Lembrando que, ecologicamente falando, evite caneta, use lápis. A Ivone está aí hoje, eu a vi. Ela diz, usa os lápis coloridos. 100% ecológico. Sejam bem-vindos. Se por acaso, quem está vindo pela primeira vez hoje? Levanta a mão, deixa eu ver. Tchau, 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 tchau. Se por acaso eu disser alguma coisa, casal Ney e Madame, que contraria vocês, pega essa coisinha como um pedacinho de vidro e coloca no vitral. Nossa, o Falcone falou uma coisa que eu não gostei, que eu não entendi, que eu não concordo. Depois a gente conversa. O nosso seminário é uma realização daqui, 2020, juntos e misturados. A palavra deste ano é sanidade. Para quem perguntou o que é sanidade, já tem algumas pistas aí. Ok? Sanidade, falada em árabe, não vou mostrar o vídeo que eu já mostrei. Nós brasileiros somos bons em iniciativas, mas não somos bons em acabativas. Por quê? Porque a gente quer pular daqui para lá. Quem pula é pulga, salto, canguru. Precisamos de lembrar, olha aí, Antônio, a parte mexendo com o todo. É sistêmico. Lembra que nota você dá para a arrumação da sua casa, das suas meias, do seu guarda-roupa. A bagunça de fora reflete a bagunça de dentro. A arrumação de fora reflete a arrumação de dentro. Quais os fundamentos da obra, que é o Transição Fácil? Já falamos, está baseada em 4 livros. A Gênese, A Caminho da Luz, Transição Planetária e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quem quiser comprar o combo, 3 livros, 75, quando o preço normal seria 105. Tá bom? Vamos lá, vamos lá. Isso aqui nós já falamos. Nós começamos hoje com a página 24 e 25. Com Emmanuel. Esse espírito extraordinário. Emmanuel está presente nas 5 obras, nas 4 obras. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia. Diz Emmanuel, espírito, pela mediunidade de Chico Xavier, vamos ler aqui em cima. Tá? Com a revelação do livro A Caminho da Luz, esse livro você precisa de comer folha por folha, café da manhã, almoço e jantar. Entendemos melhor as profecias de Daniel e João, que são a mesmo espírito. 2 pessoas. Observamos que a estrutura da obra foi montada por Emmanuel em capítulos que correspondem aos dias proféticos. Dia ou selo do Apocalipse é a mesma coisa. Precisamos então
relembrar o que já foi falado nas aulas anteriores. Graças à mediunidade de Chico Xavier, espíritos superiores têm utilizado médiuns profetas como Daniel, João, Chico Xavier, para poder revelar informações espirituais em diversos tempos da humanidade. Falcone, Nostradamus não entra nisso? Não. Nostradamus não é profeta. Nostradamus faz rituais de abertura da percepção, é outro assunto. Certo? Capítulos do livro A Caminho da Luz foram destacados em negrito. A primeira e a segunda visão do Apocalipse correspondem à Gênese planetária, a vida organizada, as raças adâmicas, a civilização egípcia, a Índia, a família indo-europeia e o povo de Israel. Certo? Assim, nós vamos acompanhando, passo a passo, estes processos. Francisco de Paula Cândido, o Cândido Chico Xavier, psicografou essa obra em 1 mês. Ele psicografou toda a história da humanidade, desde Atlântida até o que ainda vai acontecer. A sensibilidade de Chico Xavier é uma coisa extraordinária. Venha na reunião de quinta-feira, 9h da manhã. São estudados casos de Chico Xavier e a coordenação do grupo está com a Márcia. Ela busca fundamentar nas obras de Allan Kardec e outros autores espíritas encarnados e desencarnados. Então não é ler o caso de Chico Xavier, o caso do avião, que todo mundo acha lindo, engraçado. E acabou e pronto. Ela vai fundamentar uma série de coisas ali, que é o objetivo. Certo? Para onde que nós vamos agora? Emmanuel observou para cada dia, ou para cada selo do Apocalipse, 2 capítulos no livro A Caminho da Luz. Então nós temos que pensar o seguinte, começa aqui, ó. Começa no ano 470 antes de Cristo, não, começa antes. Aqui é 3 dias e meio. Daqui a aqui, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E a metade aqui antes. Chegou aqui, tem uma divisão. Acaba o ciclo da luz. E começa o ciclo das trevas. Aqui nós temos 3 dias com 3 dias e meio. 3 dias e meio com 3 dias e meio vão formar 7 dias. 7 dias são a semana apocalíptica. Aí nós vamos ver tudo isso explicado item a item para que a gente possa fazer isso. Este assunto, gente, é necessário pesquisar, ler, reler, estudar, refletir. Está faltando isso em nós. Está faltando dedicação ao livro espírita. Ah, mas eu gosto do Kindle, eu gosto do tablet, eu gosto do PDF, é mais barato, não ocupa lugar, eu levo para qualquer lugar. Ok, mas você lê? É ler com lápis na mão ou com aquela ferramenta do Kindle, como é que chama aquela? Tem um marca-texto lá, não sei como é que chama aquilo. Uma canetinha para você introspectar. Se você tiver na sua mão, se você ganhar, por exemplo, um DVD do nosso lar, e o livro, primeiro leia o livro, eu estou falando isso sempre. Por quê? No capítulo 6 do livro Perda de Pessoas Amadas, eu explico isso. Neuroplasticidade. Quando você lê no livro que André Luiz andou no aeróbus, na colônia Nosso Lar, na sua mente você imagina e cria um aeróbus. Para fazer isso, neurônios criam novos caminhos.
neuronais. Neurônios multiplicam-se. Melhora a sua memória, concentração, atenção, foco. Melhora tudo. Se você assistir primeiro o vídeo, quando mostrar o aeróbus, você vai ver o aeróbus pronto. Cai para menos de 10% a neuroplasticidade. Falcone, eu quero saber mais. Leia o capítulo 6 do Perda de Pessoas Amadas. Leia o capítulo 10, a raiva, do livro Perdão Gera Saúde. Assim, a FEAC é uma universidade do espírito. Mais de 40 grupos de estudos, manhã, tarde e noite. Estudamos ciência, filosofia, religião, em vários aspectos. E outra coisa, além de ser uma universidade, é está faltando um I aqui. Caiu um papel no chão aí. A FEAC também é um laboratório. Aula teórica e prática. Por quê? Nós temos trabalho. Se o Carlinhos vier e quiser só participar de grupo de estudos, ok. Mas ele vai ser sempre convocado para colocar as mãos na massa. Fazer um curso de passe, do SOS Preces, entrar num grupo de visita aos lares, fazer parte da campanha que implanta o Evangelho no lar, visitar a colônia Padre Damião, o Ancianato, as Concert, o HU, o Jedi, e etc, etc. Nós temos N tarefas. Só não trabalha quem não quer. Venha ser um TEVAB. O que é TEVAB, Falcone? Trabalhador, voluntário, ativo no bem. Para quê, Falcone? Porque um tal de Jesus Cristo disse: toda vez que deres de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, que vestires a quem está nu, é a mim que o fazeis. Ele nos convida a visitar os órfãos, as viúvas. Vamos lá? Vamos em frente? Deu para entender então o que nós estamos falando aí? Emmanuel estava desvendando o Apocalipse, capítulos específicos para cada dia, para cada parte. Isso precisa de estar na sua cabeça, esse mapa, para você entender, porque hoje nós vamos mergulhar nesse trabalho. Vamos lá então? Vamos. Olha só, a divisão está no ano de quanto? 650. Aqui muda. O que Daniel está falando? O que João está completando nos 7 selos do Apocalipse? E vai terminar o período das trevas em 1870. 1857, o professor Leon Hippolyte Denisard Rivail morre. E nasce Allan Kardec. 14 dias. Já estou misturando dia com selo, com ano. 14 anos encarnados a serviço do Cristo na Terra. 57 com 14 dá quanto? Gente, matemática. 57 com 10, 67. Com 4, 71. Um ano antes de Kardec desencarnar. Nós estamos no meio do 7º dia. Como é que fica a situação? Vamos lá então? Onde é que começa o primeiro dia da semana apocalíptica? Na metade desse dia, na metade deste período. Então nós temos 3 datas, isso está indo para lá. Está crescendo neste sentido. Com isso, nós vamos ter aqui, como eu mostrei, o período de 3 dias e meio que João, na visão dele, na ilha de Patmos, vai chamar do período da luz. E depois, 3 dias e meio do período das trevas. Isso é fantástico.
finalmente nós temos um mapa com data. Eu disse para vocês outro dia que eu faço parte de um grupo de estudiosos. E tem um grupo lá que é radical. Não acredita em mediunidade, não acredita em nada disso. Só que quando nós apresentamos para eles essas datas, eles disseram assim, eu não acredito nisso não, mas agora encaixou tudo. Palavras do Cristo, o pior cego, nós nos respeitamos. Nós nos respeitamos, não compramos briga. Graças a Emmanuel, nós temos um mapa, um GPS, para entender as visões de João na ilha de Patmos. E ele vai fazer esse destaque para explicar os 7 selos, o pergaminho, que é um papiro enrolado com 7 selos, e está escrito por fora e por dentro. Primeira e segunda visão tem a ver com a vinda dos capelinos. A primeira visão de João na ilha de Patmos e a segunda visão tem a ver com a vinda dos capelinos. Quem não veio nas aulas anteriores, eles reencarnaram na região de Atlântida, hoje é o Caribe, Triângulo das Bermudas. Veio a época do degelo, a época do gelo acabou, a água começou a subir, eles foram para a América do Sul e para a América Central, mas o grande aporte foi para, esqueci, para onde que foi? Para o Planalto Nós falamos isso há 15 dias, gente. Há uma semana. E de lá dividiram em 4 povos. Indo-europeu, Índia, Egito e Israel. Ok? Vamos trabalhar então. Olha só. Jesus, antes da vinda de Jesus, o que vai acontecer aqui quase no meio do segundo dia, ele manda à terra um grupo de mensageiros. Está aí no seu capítulo, na página indicada. O capítulo 8º do A Caminho da Luz vai falar da China milenária. O 10º, a grandes religiões do passado. Jesus está preparando o terreno do planeta Terra para a vinda dele. E aí o que acontece? O Apocalipse tem ligação com a China milenar e outras religiões do passado. Quem é o povo chinês? O povo chinês é o povo primitivo do planeta, que teve a vibração alavancada, que teve o DNA mudado com a chegada dos capelinos. Como é que fica isso, Falcone? Nós vamos ver. Olha lá. A divisão está aí. Cada cavalo corresponde a um dia apocalíptico. Então nós temos o primeiro cavalo, que é o cavalo branco. O segundo dia é o cavalo vermelho. O terceiro dia é o cavalo preto. O quarto dia é o cavalo amarelo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Tem gente achando que vai vir para a Terra os 4 cavaleiros do Apocalipse. Tem gente achando que ainda vai vir. Já veio, já desencarnou, os cavalos já desintegraram. Isso é coisa lá de trás. Respeitamos a opinião de todo mundo. Vamos em frente? Vamos. Primeiro dia, cavalo branco. Segundo dia, é o cavalo vitorioso. Cavalo vermelho, cavalo do poder. Terceiro dia, o cavalo preto. Traz uma espada na mão, a espada divide. Quarto dia, o cavalo amarelo. Seu cavaleiro era a morte. E vai por aí afora. O quinto dia são os mártires. O sexto dia, o grande terremoto. O sétimo dia, os eleitos. Vamos voltar lá na preparação. A primeira metade, vai completar o sétimo dia, nós temos os eleitos. Aí vem o evangelho do futuro, a nova Jerusalém e a vinda do Cristo. Nós vamos deixar isso mais para frente. O evangelho do futuro, a transição começa a tomar corpo,
começa a mudar e as mudanças ficam cada vez mais perceptíveis. Nós temos então mais 3 momentos. Como é que fica isso, Falcone? Está lá. Acabei de falar. 1, 2, 3. Cada um disso, tudo explicado no livro A Caminho da Luz, passo a passo. Foi onde o Luiz Hu fez a preparação. Ainda vem depois as 7 trombetas, que são períodos menores relacionados com o 7º dia. Tem as 7 trombetas e os 3 ais. Cada trombeta tem 30 minutos. Antes do início da trombeta, houve um silêncio de meia hora. A primeira trombeta caiu granizo e fogo misturados com sangue. A segunda, a terça parte do mar transformou-se em sangue. A terceira, caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. O quarto, o dia perdeu 1/3 da sua claridade. O quinto, a abertura do abismo, a saída dos gafanhotos da guerra. O 6º selo, vem os anjos, os profetas, e o 7º vem os 3 ais. Como é que nós fazemos isso, Falcone? Cada trombeta corresponde a um período menor. Quanto que é o período de um dia? 360 anos. Um ano é dividido em 7 trombetas. Então nós vamos ver. Tudo isso dentro do 7º selo. Essas trombetas têm essa significação. Vamos avançar? Vamos. Olha lá. Os 3 ais do Apocalipse, o primeiro ai, o segundo ai, o terceiro ai, que vem na sequência das trombetas, é a abertura do abismo e a saída dos gafanhotos da terra. Tem os 4 anjos, profetas, o dragão, o cordeiro, o juízo final, as 7 raças e o fim da besta. Os 3 ais do Apocalipse são as 3 últimas trombetas e correspondem aos 3 últimos momentos do 7º selo. Como é que nós vamos entender isso? Lendo o A Caminho da Luz. Certo? Quem lê para mim? Pedro Paulo não está aí? Quem lê para mim? Ninguém lê, não? Eu leio. Lê para nós então lá. O livro, pode ler na revista que fica mais fácil. Onde é que liga? Esse não liga, já está ligado. O livro A Caminho da Luz foi psicografado em 1938. 1938 é um ano antes de quê? Da Segunda Guerra Mundial. Segue. As informações vão até esse ano, mas Emmanuel consegue prever uma série de dados referentes aos últimos momentos do mundo de expiação e de provas e o começo do mundo de regeneração. Como o livro foi escrito um ano antes do início da Segunda Guerra Mundial, Emmanuel afirma naquele momento que ainda faltavam os últimos ais do Apocalipse, uma alusão ao 2º e 3º ai. Com esse dado, conseguimos identificar os períodos restantes. Para Emmanuel, o Apocalipse tem singular importância para os destinos da humanidade. Dá para entender? Então a gente vai pegando. Pode sentar. Daqui a pouco, se precisar, eu te solicito de novo. A gente vai entendendo as explicações. Aos gafanhotos aí, ó. Aos gafanhotos de ferro soltando ovos, fogo. Tudo isso referente aos 3 ais do Apocalipse. Vamos dar sequência? Vamos. A psicografia. Pelas mãos de Chico Xavier, vemos a genialidade de Emmanuel ao compor a obra, deixando fácil a compreensão do destino da humanidade, sem mistérios, e à luz do Espiritismo. O Espiritismo não tem dogma, não tem mistérios, não tem coisa que é só para os iniciados.
só para os bigodudos, só para os carecas, só para as gordinhas, só para as magrinhas, só para as louras, só para as morenas. Não tem disso. Ou explica ou não explica. Ou explica ou não explica. Então nós vamos ter, passo a passo, as datas e o elogio de como funciona o Apocalipse. Agora nós temos tudo com datas. Hoje nós sabemos como funciona cada dia. Primeiro dia, segundo dia, até o 7º dia. Sabemos agora como é o conteúdo de cada dia do Apocalipse. Seja no período das trevas, seja no período da luz. Fechamos mais um capítulo. Então lembra disso. Você está numa universidade. Participar disso ou não? Vocês conhecem esse moço que está aqui? André Trigueiro. Provavelmente vem a FEAC ainda este ano. Tem um livro dele que vocês precisam de ler. Espiritismo e Ecologia. Anota isso aí. E ele vai dizer, menina, com você, pode ler sentada. Isso não tem na apostila lá. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. O Espiritismo os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois, deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. Vamos ler juntos? Respeita as vírgulas. 1, 2 e... É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação. Espiritismo não é achismo. Não era como Allan Kardec achava. No capítulo 7 da obra, ele vai explicar. É com você, menina. Quem mandou você ser voluntária? Passou? Uai. Desculpa, não passou. Lê lá para nós. Sobre este assunto, o doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo, USP, professor titular de Físico-Química no Instituto de Química da Universidade de Campinas, Unicamp, Aécio Pereira Chagas, explica que o Espiritismo é uma ciência que trata de uma ordem diferente de fenômenos daqueles que tratam as ciências da matéria. Em seu texto, A Ciência Confirma o Espiritismo, Aécio afirma que as ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria, que se pode, à vontade, manipular. Os fenômenos que ela produz têm por agentes forças materiais. Os do Espiritismo têm como agentes inteligências que têm independência, livre-arbítrio e não estão sujeitas aos nossos caprichos. Por isso, eles escapam aos nossos processos de laboratório e aos nossos cálculos, e desde então ficam fora dos domínios da ciência propriamente dita. O Espiritismo não é uma religião no conceito de religiões do século XIX. É uma ciência experimental. Um companheiro aqui de Juiz de Fora escreveu na sua tese de mestrado o método científico de Allan Kardec. Como é que ele chama, Márcia? Frequentou a FEAC há muito tempo. Foi casado com a Mariana. Fugiu. Tem disponível na internet. Mostrando que Kardec usa uma metodologia científica. Olha só o que Kardec diz. Qual cientista? Marcelo Gulão. Entra na internet e procura Marcelo Gulão, método científico de Allan Kardec. É extraordinário. A crença no Espiritismo só é proveitosa para aquele de quem se pode dizer, hoje está melhor do que ontem. Espiritismo é transformação moral minha. Eu entro no Espiritismo, o Espiritismo entra em mim, o Espiritismo sai de mim. E olha a afirmação de Kardec. Se algum dia a ciência provar que o Espiritismo está errado em determinado ponto, abandone esse ponto e siga com a ciência. Allan Kardec. Mas cuidado,
O médico cientista lá, estrangeiro, vem para o Brasil e diz, o Dr. Cooper, que a melhor coisa para o corpo humano é correr. E viaja o mundo lançando o teste Cooper. 10 anos depois, 15 anos depois, ele volta pedindo desculpas. O que ele desencadeou de lesão, articulação coxo-femoral, joelho e tendões, não foi brincadeira. Agora ele volta dizendo que a ciência diz que a melhor atividade física é andar a pé. Cuidado, daqui a 15 anos, se ele não desencarnar, ele volta dizendo que é... sei lá. A ciência diz uma coisa hoje e amanhã diz hoje. Então, nessa terceira aula, nós vamos trabalhar agora com as visões de João. Muda aí. Página 26, 27. Agora o bicho começa a pegar. João está na ilha de Pátimos. Recebe a orientação de Jesus, que já havia voltado ao mundo espiritual. Jesus é o alfa e o ômega. E vai revelar a João, através do anjo, ele vai revelar a João toda a história, todo o processo. Assim, João estaria com uns 80 anos aproximadamente. Lembramos que João é um dos profetas maiores, um dos maiores, se não o maior vidente que o planeta já teve. Vamos em frente? Vamos. O processo está todo aí. Jesus, através de um anjo, um espírito luminoso, revela em visões ao seu discípulo mais amado, João Evangelista, todas as coisas que devem acontecer no fim do ciclo, para que ele divulgue a toda a humanidade. As visões devem ter sido escritas entre 90 depois de Cristo e 100 depois de Cristo. Quando João está com Jesus, ele está com 15 e 16 anos. Fica até os 18. Se passaram-se 80 anos, se ele está com 80 anos, nós estamos nessa época. Na introdução do livro diz Emmanuel: feliz aquele que lê e aqueles que escutam as palavras da profecia e põem em prática o que do livro de Emmanuel, não, do livro de João, e coloquem em prática o que está escrito, pois o tempo está próximo. Então, essas visões de João é para serem entregues a toda a humanidade. Neste momento nós estamos no 2º dia apocalíptico e vem ainda o 3º até o 7º. Dá para entender? João, na ilha de Pátima, recebe mediunicamente um enviado do Cristo que vai abrir a mente dele e vai pedir a ele o que vê. Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas. Que 7 igrejas? Anota aí: Paulo e Estevão. São as 7 igrejas fundadas por Paulo de Tarso. Dá para entender? Falcone, falta ainda muito tempo. Que história que é essa? Não falta nada, falta 28 mil anos para o ciclo ariano. Isso é pouco tempo. Vamos avançar? João está na ilha e tem a primeira visão mediúnica. Acontece. Então o que ele vai ver? Aparece um homem vestido com uma túnica branca, com uma faixa de ouro em volta do peito. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Corta para frente, corta para trás. É a separação dos tempos. Jesus não coube dentro da história. E seu rosto era como o sol. Quem já leu o livro Paulo e Estevão sabe na estrada de Damasco como é que é. Essa é a visão que João tem. É a primeira visão dele. Certo? E o que acontece? Acontece o seguinte: o espírito brilha tanto que parece um sol. Rivaliza com o sol. A espada que sai pela boca é a história em 2 partes. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, pergunta Allan Kardec: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os Espíritos responderam simplesmente: Jesus. Assim,
Nós vamos começando a entender o que está acontecendo. Essa é a visão inaugural, então, que ele tem deste fenômeno de vidência. Vamos avançar? Vamos. Já falamos isso. Olha lá. O homem é Jesus. As 7 estrelas são os anjos e as 7 igrejas. Os 7 candelabros estão aí. São as 7 igrejas da cristandade. A espada é a divisão que Jesus vai realizar na humanidade. O Anderson está lá embaixo, o Ana está aí. Pede ele para trazer o Evangelho segundo o Espiritismo e abre no capítulo Estranha Moral para mim, fazendo favor. João Evangelista recebe o pedido de Jesus para escrever aquilo que ele viu, que estava acontecendo e o que vai acontecer depois. Quando Jesus diz que ele é a espada, a divisão, nós precisamos de entender isso. Por quê? Porque virá o período do domínio das trevas. E durante 1260 anos, espíritos virão confundir as mentes e as mensagens de Jesus. Agora nós vamos para a primeira visão de João. Ele tem um desdobramento, é diferente. Agora ele é retirado do corpo e levado em espírito ao mundo espiritual. Falcone, eu quero saber mais sobre isso. Leia Eurípides Barçanufo, O Homem e a Missão. Eurípides Barçanufo, nós temos notícia que é a única pessoa encarnada, depois de João, que teve contato com Jesus. Esse livro é extraordinário. Na cidade de Sacramento, no Triângulo Mineiro. Mateus fez referência a esse capítulo, obrigado, na última reunião de quinta-feira da semana passada. Capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem que trazer papel para anotar, gente. Estranha moral. Odiar os pais. Abandonar pai e mãe, filhos. Deixar os mortos com cuidado de enterrar seus mortos. Não vim trazer a paz. Vim trazer a espada da divisão. Quem é esse Jesus? Se a gente não entender, fica parecendo que alguém não está funcionando bem. Assim, ele viu um trono. E diante do trono estavam 7 lâmpadas. O trono tinha, do lado direito e do lado esquerdo, uma série de homens, de espíritos posicionados. Muito bem. E havia também o quê? 7 lâmpadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na frente, um mar de cristalino. E o que mais que tem? Nós vamos ver que haviam 4 seres com olhos e chifres para frente e para trás. Tudo isso é linguagem simbólica. No livro A Caminho da Luz, nós vamos ver que Emmanuel vai dizer que esta visão de João corresponde à reunião dos espíritos puros decidindo a vinda do Cristo à Terra, sobre ordem divinas. Lembra no primeiro capítulo, quando nós lemos? Teve 3 reuniões dos espíritos, até hoje, em volta do planeta Terra. O povo lá sabe fazer reunião. O mar cristalino corresponde à humanidade terrena. Os 4 seres vivos correspondem às 4 raças adâmicas. Os 4 grupos de espíritos exilados de Capela. Na segunda visão, segundo desdobramento, João viu depois na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro, um rolo escrito por dentro e por fora, lacrado com 7 selos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Viu também um cordeiro no colo dele. O cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados à Terra.
E foi ele que abriu o livro. No livro, A Caminho da Luz, vem a explicação. Corresponde ao último momento da raça adâmica, ou ciclo ariano. Com a chegada de Jesus, o Cordeiro de Deus, os 7 selos do livro correspondem aos 7 dias, ou 7 tempos de 360 anos. Cada um que a Terra vai viver antes de iniciar o mundo de regeneração. Então nós temos que ter toda essa explicação que agora começa a abrir a mente da gente. Os 7 selos, tudo explicado direitinho. Tá dando para entender? Cuidado, não a dentadura cai. Como que termina o Apocalipse, Falcone? Alguém perguntou, quando é que começa a regeneração? Agora é com você, minha menina. Jesus pede que se divulgue a todos sua revelação e prediz seu retorno ao coração dos homens em um mundo mais regenerado, onde o Evangelho seja compreendido e vivenciado. No final do Apocalipse afirma: não deixe sob sigilo as palavras da profecia deste livro, pois o tempo marcado está próximo. Pausa. Tem muitos espíritas que dizem que nós não precisamos nem devemos perder tempo com leitura de Apocalipse. Isso é bobagem da Bíblia. Não, isso é Novo Testamento. O que está faltando é cultura. O que está faltando é estudo. Pode continuar. O malfeitor continue fazendo o mal. O sujo continue a sujar-se. E que o justo continue praticando a justiça e o santo santifique-se ainda mais. Lembra no livro Eclesiastes, capítulo 3, versículo 3? Há tempo de semear, há tempo de colher. Há tempo de sujar, mas tem que ter tempo de limpar. O que Mateus fala? Sem higiene, não tem evolução. Continua, por favor. Eis que venho em breve, trazendo comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Felizes os que lavam suas vestes, pois ainda poderão dispor da árvore da vida. Pois assim poderão dispor da árvore da vida. Então, comportamentos e regiões luminosas e tenebrosas no mundo espiritual. Está lá. Já falei disso. Então nós temos que pensar o que nós estamos fazendo da nossa tarefa. Comportamentos e regiões luminosas e tenebrosas, dentro e fora de cada um de nós. Vamos lá? Vamos. Comportamentos e regiões luminosas, o alfa e o ômega. É tudo a nossa história, é a sua história, é a minha história. Precisamos então pensar o que nós estamos fazendo. Graças às explicações de Emmanuel, por Chico Xavier, nós conseguimos ter uma visão mais ampla das visões de Daniel, reencarnado como João. E daqui a pouco nós vamos ver ele reencarnado no auge do período das trevas novamente. Fechamos mais um capítulo. Agora vem o dragão e a besta. Prepara, gente. Muitos de nós viemos do catolicismo. E o que eu vou falar aqui não é nenhuma ofensa a ninguém, mas são as explicações dadas pelos espíritos. Vamos lá? Vamos. O dragão e a besta. Tá? Então, Falcone, o título assusta. Calma. O conteúdo é uma quantidade de esclarecimentos extraordinários. João narra a existência de um dragão que luta contra o anjo Miguel. Quem que é o anjo Miguel? Aquele que estava entre Jesus e João. É o anjo. Ele é expulso à terra e logo persegue uma mulher grávida por 1260 dias. O dragão faz surgir uma besta do mar e logo outra com o sinal 666, ao qual os reis da terra veneram, até a chegada do filho da mulher grávida. Esse filho expulsará a besta e depois o dragão. Emmanuel, na sua psicografia, nos revela o significado de cada item, para que possamos entender a explicação de João. O Espiritismo vem colocar luz no nosso entendimento.
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só, aqui é o Espírito Miguel. Houve uma batalha no céu. O que quer dizer no céu? Fora do planeta Terra. Onde? Em Capela. Onde a falange de espíritos que não queriam o progresso de Capela lutaram com todas as forças. E Miguel e os espíritos da luz tiveram que envolver esses espíritos numa bola de energia e mandar isso para a Terra. Porque se lá eles não tinham condição de ficar, na Terra eles poderiam alavancar o progresso. O dragão, com seus anjos, foram derrotados. Eles perderam o lugar em Capela e uma voz disse: ai da terra, porque o dragão desceu para o meio de vós, onde será motivo de grande furor. A explicação corresponde ao exílio desses espíritos aqui em Atlântida, há 28 mil anos, para iniciar a sua reforma. Muitos deles ainda permanecem dominados pela escuridão e vão gerar sofrimentos no planeta. O dragão aparece como um dragão vermelho de 7 cabeças e 10 chifres, e deseja devorar o filho da mulher logo que ela desce à luz. A mulher grávida aparece vestida como o sol, com dores de parto pelo nascimento do filho que vai nascer e governar todas as nações. Ela terá que fugir pelo deserto por 1260 anos. Então está aí. Houve a batalha, eles vieram para a terra. O dragão e os espíritos dessa falange não evoluíram na Terra, evoluíram fora do planeta, evoluíram em outra dimensão. São espíritos agressivos que foram exilados de Capela, entidades ainda perversas e agressoras da lei. Nossa, Falcone, onde estarão esses espíritos? Cuidado se você olhar no espelho, a gente pode ser um deles. O que eu acabei de dizer para o Antônio? Quem que incentivou o Bush a invadir o Iraque foi a gente. Então nós temos que ter cuidado. Vamos lá? Vamos. Assim, muitos deles vão gerar dores e sofrimentos aqui na Terra. Espíritos com tendência de dominar pessoas, de escravizar. Vocês sabiam que hoje, em pleno século XXI, há regiões do planeta Terra em que pessoas são vendidas? Na Europa, o comércio de crianças é assustador. Quando a Kátia levava pessoas à Índia, todo mundo ia com apito pendurado no pescoço. Há regiões da Índia que tinham que participar antes da viagem de 3 encontros com a gente, para aprender os códigos de apito. Cada modo de apitar significava uma coisa. E era tudo em grupo de 3. 3 mulheres. Essas 3 mulheres eram responsáveis uma pela outra. Se uma fosse no toalete, tinham que ir as outras 2. Porque uma usava o toalete, uma ficava dentro do toalete, a outra ficava na porta. Como é que faz? Em pleno lugar. Há regiões em que os agricultores não podem sair da terra. Eles plantam, semeiam no planeta Terra. E são propriedades do dono da terra igual à terra. E eles não saem por quê? Eu trabalho, eu e minha família nascemos na propriedade dela. Se eu sair daqui e fugir ou for embora, nenhuma outra propriedade me dá serviço. Porque eu sou um fujão. Então é uma escravidão sem senzala, sem grade psicológica. Se eu fugir com a minha família da fazenda deles, nenhum outro daquela região, daquele país, me dá emprego ou abrigo. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Ainda estamos nessa situação. Ainda estamos nessa situação. Vamos ver homens e mulheres de boa índole praticando pedofilia. Os abusos sexuais
são feitos dentro do lar, raramente fora do lar. E por pessoa próxima à criança, em quem a criança deposita. Há exceções. Então nós temos que pensar nisso. Não estamos aqui para julgar ninguém. Dentre vós, atire a primeira pedra que estiver livre de pecado. Então muitos desses espíritos estão aí. Tendência de domínio, de escravização. Como é que nós vamos fazer? Assim como lutaram em Capela contra Miguel, que é o Cristo de lá, eles chegando aqui vão lutar contra quem? Contra Jesus. O dragão, como é que fica? Aparece um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. O dragão é de Capela. É aquela falange de Capela. A mulher grávida que aparece vestida como o sol. A explicação: a mulher grávida é o evangelho, que vai ser atacado por estes espíritos, que vão tentar modificar, deturpar. A partir de 610 até 1870, o dragão e os espíritos rebeldes vão fazer tudo para matar, para roubar, para espoliar em cima do evangelho. Falcone, pois é. Essa é uma maneira da gente entender o que está dizendo. Esses espíritos estão aí. Nós vemos hoje pessoas fazendo mutilações no próprio corpo. Um dia, atendendo uma pessoa no consultório, a mãe que estava marcada pediu se eu podia atender a filha. E eu, perfeitamente, trocaram de cadeira. Mudei o nome na ficha e comecei a anamnese. Conversamos. E eu notei que parecia que ela falava tipo americano, alemão, com boca cheia de batata quente. E parte do diagnóstico em MTC, medicina tradicional chinesa, a gente estuda o pulso, a língua e a íris. Quando eu falei com ela, coloca a língua para fora, com a lanterna na mão, eu tive que respirar fundo. A língua dela era cortada. Uma jovem linda, tatuada dos pés à cabeça. Eu não tenho nada contra a tatuagem. Meus 2 filhos são tatuados para tudo quanto é lado. Mas tatuagens agressivas. E a língua cortada. Eu dei uma afastadinha, ela falou assim, assustou? E fez assim com a língua. Falei, Jesus, toma conta. Eu te pergunto, é gente que traz o tribal dentro dele ou não é? Como é que fica essa explicação? Está clareando ou está ficando nebuloso? Agora o bicho vai começar a pegar. A primeira besta surge do mar. Tinha 10 chifres, 7 cabeças e sobre elas um nome blasfemando. O dragão entregou a essa primeira besta o poder de governar. Durante 42 meses. Foi-lhe permitido combater os santos e vencê-los. A segunda besta tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Ela exerce o poder da primeira besta a serviço dessa e faz com que os habitantes adorem a primeira. Como é que é isso, Falcone? Olha lá. São espíritos capelinos, mais embrutecidos, que influenciam e dirigem. Isso aqui são espíritos terráqueos. Dá para entender? A besta, os dragões, são espíritos que vieram de Capela, que estão escravizando os espíritos terráqueos ainda com índole negativa, durante 42 meses de 30 anos, 1.200. E eles vão influenciar e dirigir esses espíritos terráqueos no mundo primitivo e conduzem. São 2 coisas diferentes. Espíritos capelinos é a falange do dragão. Espíritos primitivos aqui da terra é a besta. Falcone, eu quero saber mais. Livro dos Médiuns, capítulo 23, das obsessões. Obsessões individuais e obsessões coletivas. Está tudo explicado lá. Dá para entender? 666 é o número da besta. Aí como é que nós vamos fazer? Nós vamos observar que essa explicação, a besta é o papado. E a segunda besta
são os papas. Gente, isso que está aqui pode fazer alguém ter vontade de levantar e ir embora. Isso é um ataque frontal à Igreja Católica. Não. Tem alguma professora ou professor de história na sala? Não tem ninguém aqui que é professor de história? Quem? Ana. Ana Lúcia Silva Araújo. Cadê ela? Fica em pé. Vem cá, Ana. Tinha que ser. Tinha que ser. Quando você, como professora de história, ministrando aula no estudo fundamental, ou superior, ou médio, seja o que for, falava coisas desagradáveis a respeito de determinado povo, de determinado político, de determinado governante, você estava denegrindo a imagem dele? Mas já quase apanhou por causa disso. Então o professor de história, ele apresenta fatos. É isso que o professor de história faz. Nós estamos apresentando fatos. Vocês vão ver se é ou se não é daqui a pouco. A besta é o papado e a segunda besta são os papas. A igreja romana, Roma, cidade das 7 colinas, em nome do Cordeiro, incentivou as cruzadas, a Inquisição e todo tipo de abominações. Vendeu gente, lugar no céu, as indulgências. Vocês lembram? Gente, éramos nós mesmos, tá? Não fica achando assim que aquele povo lá, nós estávamos tudo por lá, tá bom? E com o apoio dos reis da terra, obedecendo os espíritos rebeldes. Quem são os espíritos rebeldes? São os, dragões, não é isso? Influenciando os terráqueos, que são os espíritos primitivos. Emmanuel revela no livro, e nós estamos passando por todo esse processo. Começou em 610, foi até 1870. Vamos ver isso. 1800. Estamos entrando no período da luz, renascimento. E afirmar a infalibilidade papal vai contra tudo que a ciência está trabalhando e desenvolvendo. Ignorância e arrogância. De onde vem o 666? Não dá tempo de eu explicar, o relógio não para. Tira a pilha daquele relógio lá, fazendo favor. Mas se você for no lado esquerdo da revista, está tudo explicado aí. Eu só não vou ter tempo porque eu já estou correndo contra o tempo. Cadê? Aqui, ó. Página 29. Eu não vou explicar isso que está aqui porque não vai dar tempo. Mas está tudo explicado o que significa o 666. Vamos avançar? Vamos. O Cordeiro e seu séquito. João viu que o Cordeiro estava de pé no Monte Sião, e 140 mil, que tinham o nome dele e o nome do seu pai escrito em suas frontes, estavam formando a sua falange. Corresponde aos espíritos da luz sob o comando de Jesus, vindo à terra restabelecer o evangelho puro em forma definitiva no coração dos homens. Quem são essas pessoas? É você, barbudo de camisa amarela. É você sem barba de camisa listada. Somos nós. Se nós estamos hoje procurando ser espírita, não apenas espírito de porco, mas espírita, nós estamos implantando o reino, o evangelho, o reino de Deus, na terra dos nossos sentimentos. Se eu mudo, o universo muda para me acompanhar. Antônio, eu mudo, o universo muda. Dá para entender? Vamos lá? Vamos. Isso vai se dar no período da regeneração. Nesses 28 mil anos futuro. Quem perguntou quando é que começa, já começou. As falanges de luz já estão descendo à Terra. E graças à mediunidade de Chico Xavier, gente, preste atenção no que vai ser mostrado agora. No livro Libertação, André Luiz descreve o resgate do espírito Gregório IX, o Papa da Inquisição, nas regiões das trevas. Ele afirmava estar a serviço dos dragões, enquanto sua mãe servia ao Cordeiro. É o próprio Papa que afirma que estava a serviço dos dragões. Compra este livro e lê, pelo amor de Deus, mas não compra esse. Esse é o 6º ou 7º da coleção. Leia primeiro o Nosso Lar, depois os Mensageiros, depois os Missionários da Luz,
depois entre a terra e o céu. Vai lendo. Depois o Obreiros da Vida Eterna, até chegar lá. Larguem o bendito do Zap Zap, gente. É só fake. Vamos ler a coleção de Allan Kardec? Vamos ler a coleção de André Luiz? Precisamos, ó. Já mostrei. Tá vendo? Isso tudo que está aqui, ó. Já mostrei para vocês. Isso é demonstrar, evita a conversa lateral. Sanidade. Presta atenção nesse slide. Eu mostrei segunda-feira. Não estou tirando atrás da orelha. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, versículo 5. Vamos ler juntos? 1, 2 e... Espíritas. O amor é uma asa. O conhecimento é a outra asa. Temos que trabalhar. Presta atenção no que vem agora. Keila, olha para o quadro. Lê para mim juntos. 1, 2 e... Eu... Lê lá, tiro você. Tiro você. Para eu. Vamos ver. Você é homem ou não é? Você é mulher ou não é? Gente, um dia tem 360 anos. Um dia. Semana que vem, você quer viver 360 vezes? Acorda, filha de Deus. Uma semana para você pode ser 7 dias, para ele pode ser 7 segundos. Para ela pode ser 70 anos. Isso é simbólico, é metafórico. Tenha coragem, a morte está a caminho. A morte daquilo que é morrível. Ficou horrível, né? Conserta. A morte daquilo que é mortal. Lê Paulo Estevão. Nós temos corpo perecível e corpo imperecível. O corpo perecível, você pode ser onívoro, macrobiótico, discrobiótico, o que quiser. Pode dormir na banheira de formol. Ele tem prazo de validade. Como é que faz? Agora o espírito não. Então vamos ler juntos? Primeira pessoa do singular. Eu desencarno a semana que vem. Não sei se é uma semana de 7 dias, entendeu? Ou de 70 anos. Nas minhas preces, eu peço a Papai do Céu para desencarnar com mais de 70 anos, dançando forró, escrevendo, fazendo palestra, pintando e bordando no bom. Se ele vai deixar ou não é problema dele. Agora vê onde é que ele arruma outro Armando Falcone. Não arruma. Pode arrumar coisa melhor. Mas Armando Falcone ele não arruma. Então bate no peito e diz assim: I have the power, eu tenho força, eu tenho poder. E coloca esse poder a serviço do bem geral. Na hora de ganhar o pão de cada dia, eu estou fazendo isso na frequência do bem. Na hora de dar risada, na hora de dançar, na hora de chorar no velório, estamos a serviço do bem. Deus não quer a morte do pecador, Ele quer a morte do pecado. Muda de comportamento, cria vergonha na cara, Falcone. É isso. Não gosto de fulano, não suporto ciclano. Está me olhando com cara de deboche. Tim, 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 tim. Tcham, 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 tcham. Para de mimimi. Para de contar historinha. A mulher da foice está a caminho. Depois ela chega, bate na porta e fala assim: querida. Aí você diz assim: leva a Keila. É você. Prepara que vem mais. Chorar na cama que é lugar quente, não adianta. Efésios capítulo 5, versículo 14. Vamos ler juntos? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Que a palavra que o professor Hermógenes criou? Normose. Para de fazer parte da manada. Seja você mesmo, a serviço do Cristo, onde estiver. Não é para você virar santo, a natureza não dá salto, mas para vivermos em estado de sanidade. Lucas 12, 48. Leiam.
O que você quer? Descer para as regiões de tenebrosas? Ou você quer subir para as regiões luminosas? Ah, mas eu tenho fé em Nossa Senhora Aparecida. Continua! Eu sou budista. Buda Amitabha. Continua! Eu sou materialista. Seja um bom materialista. Nós estamos na escola espírita, que não é melhor, nem pior do que nenhuma. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Nenhuma das ovelhas do meu rebanho se perderá. Adolfo Hitler é filho de Deus. Calígula, Gengis Khan, Nero, todo mundo é. Então nós temos que pensar nisso. Luz ou treva? Quem decide? O presidente? O delegado? Seu pai? Quem? Está faltando? Sanidade. Por isso, quem mandou vocês virem no seminário? Vamos trabalhar a serviço do dragão e da besta? Vamos trabalhar a serviço de quem? Fechamos mais um capítulo, ainda falta 2. Jesus toma... Desliga o relógio lá para mim, gente. Ô, gente ruim. Tá? Por isso, se vamos entrar no domínio da luz, vamos ler juntos? Quem canta... E como eu gosto de dançar, sou pé de valsa, eu completei. Quem dança, a vida encanta. Entra naquele casal. Quem quiser pode cantar junto. E até o chegamos como quem morreu. Não tendo amor, o resto se perder. Mata-luz. Livre da prisão. Pode cantar, gente. És o sol, nosso coração. Caia tua mão no céu, com os pés no chão. Vai mudar de tom. Branca são os olhos teus, olha que são os beijos teus. Que celebração na felicidade, nosso amor, toda a eternidade. Nós vamos entrar no domínio da luz. Então, vamos lá. Refresco. Domínio da luz. 3 dias e meio. No período de 1260 anos, 3 dias e meio, Jesus programa a vinda do Evangelho na Terra, enviando mensageiros periodicamente. 6 séculos antes de Jesus, 6 séculos depois de Jesus. Este é o domínio da luz. É uma época extraordinária de 650 antes de Cristo a 610 depois de Cristo. Nós vamos ver isso. Como é que é isso, Falcone? O início do domínio da luz começa 650, exatamente meio-dia, e vai terminar lá atrás, no ano 610.
E aqui nós temos o ponto máximo do domínio da luz. Coincide com a vinda de Jesus, um período em que o Império Romano vai ter uma coisa chamada Pax Domini. O que é Pax Domini? Um período de paz. Ninguém consegue entender como 60 anos, 50 anos foram de paz. Roma começou o caminho da guerra e saiu derrubando e matando todo mundo. De repente, sem mais, sem menos, entre aspas, vem um período de paz. É a preparação de Jesus para vir à Terra. A semana profética de Daniel, 3 dias e meio. Fechou ali tranquilamente. Cada dia profético corresponde a matemática. Nós temos ali uma doutora em matemática. Qualquer dúvida, conversa com ela. Isso é matemática. Olha só. No primeiro dia, primeiro meio-dia, antes de começar, quem que vem à Terra? 650 anos antes de Cristo. É o início do domínio da luz. Lao Tse, Confúcio, Buda. As grandes religiões do passado, do cristianismo, a preparação para o cristianismo no Oriente com 3 mensageiros de Jesus. Aqui estão eles. E ainda está faltando um, que é Zoroastro. Eu estive em Dubai agora recentemente e fui num templo dos zoroastristas. Quando o Ayatollah Khomeini voltou para o Irã, eles acabaram com toda a história da Pérsia de mais de 2000 anos de tradição. O Shah Reza Pahlavi foi o último representante da Pérsia, uma das nações mais antigas do mundo. Tá certo, Ana Lúcia? Se tiver, você fala comigo depois. Não me expõe em público não, que senão eu te pego. Brincadeira, se eu falar alguma bobagem, pode corrigir. É nessa época que vão vir. Então, hoje no Irã, não existe mais a opção religiosa. É uma teologia fundamentalista. Vem também à Terra Sócrates. 469, vem a fundação de Roma. Quem lembra da loba? Rômulo e Rêmulo. É história, gente. Vocês aprenderam isso no ginásio. Quem é da minha turma, no ginásio. Quem é da turma nova, no fundamental. Roma foi fundada com quem? Com os etruscos. Jesus manda à terra os mensageiros. Aí nós temos a preparação nesse primeiro dia. O que tem? É o cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco e deram-lhe uma coroa. Saiu vitorioso para vencer ainda mais. 70 antes de Cristo a 110 antes de Cristo. Como é que nós vamos ver isso? Olha só. O primeiro dia da luz, nós vamos ver que ele está fundamentado com a Grécia e a missão de Sócrates. Roma. Esparta marca o regime absoluto de Estado. Os espartanos vão reencarnar no futuro na Alemanha e na Rússia. Atenas é o berço da democracia. No futuro vão reencarnar na França e na Inglaterra. Jesus projeta também a fundação de Roma, com respeito à mulher, à criança e ao idoso. Mas o espírito belicoso já começa a funcionar. Vamos para o segundo dia, marcado pelo domínio da luz. E no segundo dia, nós vamos ver 110 a 250. É o cavalo vermelho. Foi dado a ele o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Aí vem a vinda de Jesus. O Império Romano e seus desvios começam. Antes de Cristo e depois de Cristo, Jesus é uma espada cravada. A cruz é uma espada cravada na margem da terra. Esse corresponde ao período do Evangelho. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada. Faz todo sentido. Com Jesus cumprem-se as profecias de todos os profetas de Israel que diziam que viria o divisor de águas. O alto promove que Roma orientasse a união dos povos. Mas vamos observar que houve a corrupção. Júlio César
deveria expandir a cultura romana para que o latim se espalhasse e todo mundo falasse o latim. Quem é Júlio César? Júlio César era o maior dominador da terra alguns séculos antes. Filho de Angelina Jolie. No filme, Alexandre o Grande. Ela é a mãe dele. Mas a atriz. Né? Alexandre o Grande foi o que dominou o maior. Alexandre o Grande veio para espalhar o Estado espartano. Ele volta como Júlio César. E vai voltar daqui a pouco, nós vamos ver no período da treva, como o rei que liberta a França, a Europa dos mouros. Vamos para o terceiro dia. Por que Jesus veio? Para trazer as bem-aventuranças, através do Sermão da Montanha, e trazer o Evangelho à terra. Leiam em casa, por favor, porque o relógio não para. Vamos para o terceiro dia. O terceiro dia começa com quê? Começa com 250 depois de Cristo até 610, onde começa o domínio das trevas. Aí é o cavalo preto. Tinha na mão uma balança e ouvia uma voz: 1 quilo de trigo por um dia de trabalho, 3 quilos de trigo por um dia de trabalho, de cevada. Não prejudiqueis o azeite e o vinho. Isso tudo está explicado no livro A Caminho da Luz. Eu não vou explicar isso hoje. A edificação cristã, a evolução do cristianismo, neste período de 360 anos, corresponde à divisão do cristianismo puro com a política. Os cristãos que eram perseguidos passam a ser perseguidores. Em 225 surgem os primeiros dogmas, e em 381 Teodósio declara o cristianismo religião de estados. Olha lá. Vêm os primeiros cristãos, vale a pena ler há 2000 anos, está tudo explicado lá, quando Lívia vai desencarnar. Tem a religião do Estado, o cristianismo passa a fazer a guerra. Surge Maomé, que vem na terra com a missão de levar a mensagem de Jesus para o povo árabe. E ele, com a equipe dele, mudam o eixo com os descendentes dele e funda uma nova religião. Olha aí, domínio da luz é isso. Onde será que nós já estávamos? Que nós estávamos reencarnados, nós estávamos. Que bagunça que nós andamos fazendo nessa época que está aí. Fechamos mais um capítulo. E aí nós vamos para o último capítulo. 9 horas e 25 minutos. Vocês aguentam mais 2 horas? 2 horas não dá, mais 15 minutos? 10 minutos? Vamos fechar? Ou paramos aqui e deixamos esse para a semana que vem? Vamos fechar? Então vamos lá. Se alguém tiver que levantar por causa de horário de ônibus, pode ir. Domínio das trevas, 610 a 1870. Período de 1260 anos, 3 dias e meio, as trevas deturpam a pureza do Evangelho. A besta, quem é a besta? O papado, tá? Do Apocalipse, falou todo tipo de blasfêmias em nome do Cordeiro, e os mensageiros de Jesus foram perseguidos. Olha lá, a data, tudo certinho. Vamos lá? Vamos. Olha só, nós temos aqui um triângulo. O ápice disso vai se dar em 1210, quando acontece a Inquisição e as Cruzadas. É um desafio, é um desafio. A besta, Emmanuel afirma que o Apocalipse de João adverte que aquela igreja transviada de Roma estava simbolizada como a besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. Eu pergunto, está mudando ou não está? Assista um documentário que está no Netflix, 2 Papas. Eu assisti, me emocionei e chorei. O bispo cardeal da Argentina vai para Roma para pedir demissão. E aí topa com Bento XVI, vai pedir demissão, vai pedir demissão não,
aposentadoria, e aí você assiste o documentário. É extraordinário. Ora são atores, ora são os dois. É baseado, foi autorizado pela igreja. Muito interessante. O que o Francisco I faz de cara? Não aceita o anel de ouro, os sapatos vermelhos, a roupa de papa, não aceita morar no Palácio Papal, mora no Hotel dos Cardeais, com mais de 600 padres e freiras do mundo inteiro. E ele chega para almoçar. Todas as mesas, até ele chegar, tem que ter um lugar livre. As mesas têm 6 lugares. Todas as mesas têm que ter um lugar de ponta na ponta. Não, no meio, livre. O Papa entra na fila e come a comida que todo mundo come. Ele pega a bandeja, olha e escolhe que mesa que ele vai sentar. Na hora que ele senta, todas as cadeiras podem ser utilizadas. Cada dia ele senta numa mesa com padres do mundo inteiro e conversa. Ele sabe o que está acontecendo. É perfeito? Não. Tem um monte de gente já pondo defeito nele para tudo quanto é jeito. Outro dia ele deu um tapinha na mão da mulher lá que agarrou ele. Imagina se fosse o presidente do Brasil, dos Estados Unidos, da França ou de outro país dando um tapa na mão de uma mulher. As feministas iam pôr fogo no mundo, mas o Papa ninguém falou nada. Vamos lá? Vamos. Então nós vamos lá. Vamos lá? Fica quieto, Falcone, cala a boca, Falcone. Você não tem nada com isso. A semana profética de Daniel, 3,5 dias. Vamos lá. Olha lá. Cada dia profético corresponde a 360 dias. 360 anos. Aí nós vamos para o primeiro dia. O primeiro dia mostra o fim do domínio da luz, o início do domínio das trevas. A moeda vai virar de cara para coroa, ou de coroa para cara. Aí o que vem? Olha só. Vai até 1870. Vem o cavalo verde. Aí eu vou ter que ler aqui porque não ficou visível. Vamos lá. O cavalo amarelo. Seu cavaleiro era chamado a morte. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra, para que matasse pela espada, pela fome e pelas feras. É o início das trevas. O papado, a guerras santas, a Idade Média. A igreja e a invasão dos bárbaros. A Idade Medieval, 2 capítulos do livro. No livro A Caminho da Luz, esse período corresponde às guerras do Islã, ao feudalismo, à Idade Média. No ano 610 inicia-se o domínio das trevas ou a besta do Apocalipse com a consolidação do papado após seu surgimento com o imperador Focas em 607 e vai terminar em 1870, quando o Papa dá a infabilidade papal. Olha só, o processo de expansão do Islã, 632 a 732, tornou-se intenso com os sucessores de Maomé, os califas, que a partir de 634, quando o profeta desencarnou, tomaram conta. Então vem o papado, foi instalado em 607, a Idade Média começou e o Islã começa a crescer, certo? Tudo isso vai acontecer no 4º dia. Vamos em frente? Vamos. Vamos para o 5º dia. O que acontece no 5º dia? É chamado os mártires. Por quê? Aqueles que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus gritavam: Senhor, até quando tardarás em fazer justiça? Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um tempo até se completar o número dos seus companheiros. Aqui é o auge das trevas. Lembra? Inquisição, cruzada, venda de indulgências e tudo mais.
Aí nós vamos para o sexto dia. Vocês vão ter que ler isso em casa com atenção, porque o relógio não para. No sexto dia vem o terremoto. Vi acontecer um grande sol, um grande terremoto, e o sol ficou preto como roupa e luto, e a lua tornou-se cor de sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra. Todas as montanhas e ilhas foram arrancadas dos seus lugares. A mudança do mundo. Esse período corresponde à igreja, à divisão da igreja, à reforma protestante. Lutero chega, as guerras entre cristãos e protestantes, banhadas de sangue. A noite de São Bartolomeu, dia 11 de agosto. A Ana, mas o Anderson tem lá embaixo, leiam a trilogia de Ivone do Amaral Pereira. O Cavaleiro de Dumiers, o Drama da Bretanha e Nas Voragens do Pecado. Conta a reencarnação de um mesmo grupo de espíritos, três reencarnações juntas. E aí vem o renascimento, onde começa a clarear, e a reforma, Lutero, a renascença e a descoberta das Américas. Como é que fica isso, Falcão? Fica assim, gente. E nós vamos aprendendo. Aprendendo. Aí vem o caminho para as Américas. E neste processo, vai aparecer um livro aqui. Nós vamos ver que coube à América do Norte ser o cérebro do mundo novo. E coube ao Brasil ser coração. Quem quiser saber mais, leia o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Entra no YouTube e digita Haroldo Dutra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tem várias palestras dele explicando sobre. O tablet hoje é meu grande amigo. O celular hoje é meu grande amigo inseparável. Os dois dormem carregando perto da cabeceira da minha cama. Eu levanto 5 horas da manhã, faço as minhas práticas de meditação, de alongamento, desço, faço o café, e tudo isso eu vou fazendo com palestra espírita, com aula de física quântica, com coisas edificantes. Porque não dá tempo mais de ler. O dia de 24 horas para mim não está dando nem para começar, e dirá para avançar. Este livro é extraordinário. Quando esse livro completou 30 anos, o repórter perguntou ao Chico Xavier de maneira provocante: Chico, já se passaram 30 anos da obra, 30 não, 40 anos da obra, e o Brasil continua com os mesmos problemas, escândalos políticos, problemas administrativos, fome, miséria, pobreza, analfabetismo. Quem será que errou? O médium ou o espírito? O Brasil é ou não é o coração do mundo? Ele disse: meu filho, eu estou fazendo a minha parte, você está fazendo a sua? O repórter mudou de assunto na hora. Dá para entender? Então nós temos que pensar. Como é que fica? Olha lá, o 7º dia vem acompanhado de tudo isso. Jesus enviou durante as trevas Francisco de Assis. Eu disse a semana passada, assistam o filme Irmão Sol, Irmã Lua. O objetivo do seminário de verão e o objetivo do seminário de inverno que acontece em julho é ajudar você a abrir a sua cabeça. Nós estamos plantando sementes. Eu estou te entregando chaves. Você vai usar ela para trancar cadeado ou para abrir portas na sua mente, isso é com você. Nós temos que pensar nisso. Larga o zap. Para de colocar aquelas fotos de mentira no Instagram, no Face. Keila. Sorriso, Keila. Ai, aqui. Você sorri para alguém assim? Bom dia. Vai lá, vai, Keila. Ai. Mariana. Então nós temos que pensar. É mentira.
Tira umas fotos para nós, fazendo um favor. Ninguém faz isso. Se alguém fizer isso, você dá um tiro. Ok? Então nós temos que pensar. Parar com essas bobagens. O casal está entre tapas e beijos dentro de casa, na hora de postar. Temos que ter cuidado. Vamos lá? Palavra para 2019, cativar. Palavra para 2020, sanidade. Próxima aula, dia 22, quarta-feira, 20 horas, traga pelo menos um amigo. Ok? (29) Tá? Chega mais cedo. Perguntas. Eu começo 15 para as 8 a semana que vem. Tarefa de casa. Ler e estudar. Capítulo 16 a 20. Para quem não veio na primeira aula, a ONU decretou 2020 como sendo o Ano Internacional da Sanidade. Será que Mateus copiou deles ou eles que copiaram de Mateus? Não importa. Ensinar eu ensino. Faça. Já tirou? E aquela panorâmica, você já tirou também? Pode fazer. Tira de lá para cá, daqui para lá. Coisas simples funcionam. Já fizemos. Promoção do livro. Tá? Vamos lá?